a Páscoa foi uma festa instituída, na verdade, quando Israel estava cativo no Egito. Então ela foi uma festa dada primeiramente a Israel. Por que primeiramente a Israel? Porque o propósito de Deus com aquela festa não era se limitar a Israel, mas era abençoar todos os povos. Na Bíblia, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai perceber que repetidamente Deus ele traz esta ênfase para nós, a ênfase de que a palavra dele, as ordens dele, o que ele faz seria para todos os povos. Então você tem Deus falando para Abraão que ele seria uma bênção para todas as nações da terra, apesar dele ser, na verdade, né, o patriarca que começa, né, que dá o início, né, a este processo, né, de constituição do povo de Israel. Mas Abraão, pela fé, ele seria, na verdade, uma bênção para todos os povos. Você tem Deus falando com Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 58 do livro do profeta Isaías, declarando que as bênçãos dele seriam para todos os povos, que a casa dele seria uma casa de oração para todos os povos e que o santo dia do sábado era um dia para ser considerado abençoado por todos. Tanto que Deus faz um convite, até mesmo para os gentios, para que eles venham à sua presença e o adorem no seu santo dia. Tudo isso, né, para nos dizer que também a libertação de Israel seria marcada por um evento que deveria ser abençoador para todas as nações da terra. O pastor Misael explicou, houve ali as 10 pragas do Egito, mas a 10ª praga, decisiva praga, a que realmente permitiu que o povo fosse liberto. O que aconteceu? Deus, ele falou que o anjo da morte passaria pelo Egito e ele entraria em todas as casas e mataria todo o primogênito do Egito, tanto animais quanto seres humanos. Todos sendo destruídos, nem mesmo o filho de Faraó, que era considerado um deus, se esse faraó era realmente Ramsés II, né, que dizem que teria sido praticamente o maior faraó da história do Egito. A própria arqueologia, a própria ciência, né, dão algumas pistas de que ele pode ter sido, né? Nós sabemos na história que parece que Faraó teve o seu primogênito morto, né? Nós sabemos também pelas descobertas que Ramsés ele foi muito ativo até uma certa época da vida dele, um conquistador, mas depois de um tempo, de uma forma muito estranha, ele freou, né, a sua busca por conquista, se tornou uma pessoa mais caseira, introspectiva. O que teria motivado isso? Então algumas pessoas vão dizer que pode ter sido, né, a 10ª praga que levou, inclusive, o seu primogênito. Mas quer tenha sido ele, quer tenha sido outro, né, nós não sabemos exatamente quem foi o faraó do Êxodo, mas Deus disse que o anjo da morte entraria em cada casa, tá? E aí ordenou, como lembrou o pastor Misael, aos israelitas que eles sacrificassem então o cordeiro, sacrificassem aquele animal e colocassem nos umbrais das suas portas, né, em cima das suas portas, né, o sangue daquele cordeiro. Por quê? Porque aí o anjo da morte passaria pelo Egito, mas quando ele visse o sangue, ele passaria sobre aquela casa. Não entraria e não traria a maldição sobre aquela casa. Queridos, esta palavra, passar sobre, que tem tudo a ver com livramento, mas preste atenção, não
somente o livramento do Egito, mas sobretudo o livramento do quê? Da morte. A Páscoa, né? Este livramento que é o anjo passar sobre a casa, mais do que a libertação de Israel do Egito, é a libertação da morte, do castigo inevitável da morte. Esta palavra em hebraico é Pessah, significa passagem ou passar sobre. Esta palavra Pessah vai então ser traduzida para o grego como Passá, e vai depois para o latim como Pascó, e depois vem para o português como Páscoa. Então, a nossa Páscoa, ela deriva diretamente desse ato de misericórdia de Deus, que viu o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das famílias israelitas cativas lá, e poupou-os da morte. Com isso também houve a libertação de Israel do Egito. Mas como falou o pastor Misael, isto, queridos, não se limitava a Israel. Isso seria uma bênção para todos os povos pelo significado daquele sacrifício, pelo significado do sacrifício do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro daquele tempo, ele simbolizava um sacrifício maior, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro Pascal, como bem lembram os evangelistas. Você pode pegar, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 5, né? Paulo, ele vai falar justamente isso, capítulo 5, verso 7, ele vai nos fazer o convite: celebremos a festa. Né? A festa do quê? O do Cordeiro de Deus, que foi morto para nos livrar e para nos poupar do castigo dos nossos pecados. Este é Jesus Cristo. Então, esta festa maravilhosa que nós devemos celebrar, né? Ela é, sobretudo, uma figura para o que Cristo faria na cruz do Calvário. Então, há um convite não somente para os judeus, mas para a igreja, que é constituída por judeus e gentios, para celebrarmos a verdadeira festa, para celebrarmos esses dias, para celebrarmos com gratidão ao Senhor, porque assim como ele liberta Israel do Egito, ele também nos liberta do castigo do pecado, que é a morte. Ele também nos liberta deste mundo tenebroso, simbolizado pelo Egito. Ele também nos leva para uma jornada pelo deserto, uma jornada em que ele nos livra pessoalmente de todo mal, e para a derradeira terra de Canaã, símbolo maior da nossa salvação, símbolo maior, né, da volta de Jesus, e símbolo maior do reino de Cristo sobre a terra, com a ressurreição dos mortos, com a transformação dos que estiverem vivos, para viver para sempre com o Senhor. Amados, seremos reis e sacerdotes por este momento. E tudo isto, repare bem, tudo isto é simbolizado por esta festa. Então, esta festa é profundíssima. Esta festa simboliza a nossa salvação. Esta festa simboliza tudo o que Deus quer fazer na sua vida. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, tudo o que Deus quer fazer na sua vida, uma transformação na sua vida. Por isso, Paulo, ele fala em 1 Coríntios: celebremos a festa.